Boa tarde, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Eu acho que mudaram porque eu ficava batendo na cadeira, é possível. Mudaram aqui. Eu sou reparador. Pessoal que está aí de casa, a gente estava conversando aqui sobre as mudanças das cadeiras. Era uma cadeira branca, alta, duas, né? Colocaram essas outras duas aqui menores. Eu perdi meu apoio-abraço de 10 anos aqui, que eu ficava apoiado, falava aqui. Mas adaptações. A vida é feita de mudanças e de adaptações às mudanças. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pessoal de casa, pessoal aqui presente. Hoje vai ser um pouco diferente. A minha amiga Leila teve uma crise na coluna, e dor de coluna é terrível. É aquela dor que deixa a gente completamente paralisado. Eu tive uns 2 anos atrás, eu acho que foi a pior dor que eu já tive na minha vida até hoje. Eu acho que pinçou alguma terminação nervosa. Eu tenho esses 2 últimos dedos aqui um pouco dormentes, né? Então, eu me lembro que eu não conseguia botar a camisa. Então, coitada, a gente imagina que, né, ela joga tênis, né? Então, isso aí acaba, de repente, também forçando. Eu também treinando, eu acho que, não treinando nada, quando eu tive a minha crise, foi escrevendo. Você fica com uma postura ruim, né? Enfim, coisas da vida, ela não pôde estar aqui, pediu para passar um grande beijo aí para vocês, e vamos continuar com a dinâmica. É por isso que somos uma dupla, né, nos cursos, por isso que os cursos são conduzidos por duplas. Quando um não puder, o outro vem, e vice-versa. Então, vamos lá. Vamos já começar com o nosso preparo. Eu gosto sempre de fazer o preparo aqui, ou com o Evangelho, ou com algum livro, né? Mas eu gosto muito de fazer com o Evangelho. Vamos ver o que vai cair para a gente aqui nessa mensagem de hoje. Vamos ver. Sede perfeitos. Olha que interessante. Características da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazeis assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sedes, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículos 44 a 46 e 46 a 48. Visto que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreendiam essa nuance. Jesus se limita a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforcem por alcançá-los. Aquelas palavras devem, pois, ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e a que mais a aproxima da divindade. Em que consiste esta perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra, deste modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. E aí tem a continuação aqui, né, fala sobre o homem de bem. Enfim, é muito interessante essa passagem, porque o Livro dos Espíritos já traz, né, Kardec perguntou sobre a perfeição, e o Livro dos Espíritos, os espíritos, né, quando responderam a Kardec, foram categóricos. Olha, a perfeição absoluta só a de Deus. Nós chegaremos a uma perfeição, todos nós aqui seremos espíritos perfeitos um dia, mas é uma perfeição relativa, é uma perfeição de uma criatura, não do Criador. Só que, no que consiste essa perfeição? Kardec pergunta, né? Então, a gente tem uma diretriz, pelo menos. Jesus trouxe: sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, quando também perguntaram para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, porque para você ser perfeito, você tem que seguir os mandamentos, não seria essa a lógica? Qual seria o maior dos mandamentos? E aí Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas, e tem um desdobramento: ao próximo como a você mesmo. E aqui vem logo o Evangelho segundo o Espiritismo falando: olha, amar o próximo como a você mesmo, não é só amar o próximo amigo, o parente, o familiar, ou qualquer outra pessoa que você queira bem.
Amar o próximo é amar o que mais precisa de amor. E às vezes o que mais precisa é o que menos dá, porque ele não tem. Quem mais precisa é quem não tem, concorda? Se a gente olha para uma pessoa que está ali na rua pedindo ajuda, ele não tem, por isso que ele é o que mais precisa de ajuda. Em relação à compreensão, em relação ao amor também, aquele que mais precisa, ele não tem como dar. Ele não tem como ser recíproco. Então, num olhar retributivo, amar o próximo como a você mesmo, se você só olha para aquele que te retribui de alguma forma, não é seguir aqui a diretriz cristã. E o livro dos Espíritos, o Evangelho também fala, principalmente o Evangelho, que traz um extrato da doutrina moral de Cristo, fala que amar o inimigo não é o ter o mesmo sentimento que eu tenho por um amigo, não é chegar e falar, olha, meu inimigo, vem cá me dar um abraço, eu amo você, eu vou cuidar de você. Não é ter aquele mesmo sentimento que eu tenho em relação a uma pessoa próxima que eu amo e que eu tenho afinidade. Só da gente não desejar o mal para quem faz o mal para a gente, que é um inimigo, só você não querer pagar na mesma moeda, você também não ser cruel como o outro é cruel, já é amar o inimigo. Já é amar o inimigo. E para a gente começar, tem uma história bem bacana, né? Real, uma história verdadeira, que eu fico pensando quanto falta ainda para chegar nesse estágio. A gente às vezes acha que nós estamos no caminho certo. Aí vem uns exemplos de umas pessoas assim, que devem ser missionárias, porque eu penso, meu Deus, quanto falta para eu conseguir chegar num ponto desses. Eu acho que eu já contei aqui, não sei se eu contei, se de repente eu contei, quem ouviu me desculpa, mas é um exemplo muito forte. Uma mãe perdeu um filho num assalto. Algum problema que aconteceu lá, não sei exatamente o que aconteceu, se não me engano foi um assalto. O filho estava indo trabalhar, veio lá o malfeitor, teve lá um entrave qualquer com um garoto, não sei se ele reagiu, independentemente disso. Foi lá e tirou a vida do garoto. Esse malfeitor foi preso, ele foi processado, a mãe ficou órfã, esse rapaz que faleceu, né? Ele tinha mãe, não tinha pai, tinha mãe, o pai já era falecido, e essa senhora perdeu também o filho, o único filho dela. E a gente pensa, nossa, realmente que situação dura, né? Eu não consigo nem pensar se fosse comigo uma situação dessa, que eu não teria estrutura, condições para poder, de repente, ter uma diretriz de cara que seria mais adequada. A gente não sabe, talvez sim, talvez não. Eu talvez não fosse preparado. Por isso que só acontece esse tipo de prova para as pessoas que são preparadas para receber. Não tem nada, assim, por pior que seja, eventualmente, o que acontece na nossa vida, nada que seja superior ao que o nosso ombro consegue carregar. Isso aí Jesus trouxe, porque senão seria injustiça divina e não uma justiça. E é aprendizado, faz parte do nosso processo de aperfeiçoamento e tudo mais. E, de alguma forma, isso fazia parte do processo de aperfeiçoamento dela e do rapaz também. E aí você pensa, nossa, não tem, eu acho, amor maior do que o de mãe e de pai para filho. Dificilmente você consegue ver um amor maior do que esse. Quem é pai, quem é mãe, ou enfim, quem tem pai e tem mãe sabe disso, que é um amor que ultrapassa qualquer barreira. E você imagina, o que essa mãe não vai querer desse garoto, né, desse malfeitor, que tirou a vida do único filho dela, o filho que cuidava dela, que ela amava e era recíproco. E simplesmente essa mãe foi visitar o bandido na penitenciária e perguntou, mas por que você fez isso? O que aconteceu? Ele era o meu único filho e eu queria entender, eu queria ouvir você. Isso aí foi uma maldade, uma crueldade. O que aconteceu? E aí o rapaz começou a entrar em prantos, pediu perdão, falou que não tinha nada que ele pudesse fazer, que devolveria a vida do filho, que ele estava ali e que ele entendia que tinha que estar ali. Ela falou, não, tudo bem. E ela percebeu que esse rapaz aí, não é justificando que é errado e acabou, ponto. Mas ela foi além disso. Ela percebeu o que aconteceu, o rapaz não teve base nenhuma, base moral, base religiosa, desde criança foi criado na rua, era explorado ali pela pessoa, parece que ele foi dado pela mãe para uma outra pessoa explorar economicamente ele, para ele ficar pedindo dinheiro, e que foi criado assim, né, de toma lá da cá e tem que sobreviver. E essa senhora, pensou numa elevação tão grande, compreendeu isso e começou a visitar no dia da visita, porque ele não tinha visita nenhuma, ele ia sair, ia voltar para a sociedade, de repente pior do que ele entrou ali, certamente. Lá é uma universidade, né, para esse tipo de vida. E ela falou, olha, não, você não precisa continuar nesse caminho, não. Aí ia lá, levava comida, levava isso, levava aquilo, sempre o sujeito entrava em prantos, porque já que na própria vida ele já estava completamente arrependido de uma situação dessas. Ele saiu da cadeia e ele foi
criar a senhora, dar apoio, sustentar, criar. E ela falou, olha, ele tirou a vida do meu filho, de fato é uma questão que ele vai responder com Deus, eu não posso julgá-lo. O que eu posso fazer é o seguinte, enquanto mãe, já que eu não tenho um filho, eu posso ter um outro que não teve mãe. Eu não sei de onde ela tirou forças, mas uma coisa eu sei, ela seguiu a diretriz cristã, além do que é exigido para nós aqui, pelo menos penso eu. Né? Porque o que Kardec fala é o seguinte, só de você não odiar e não desejar também o mal, você já é uma faceta de amar o inimigo. Ela foi além disso. Né? Então, que fique essa lição quando a gente tiver interesse aí, né, em retrucar, em pagar na mesma moeda, ou seja, a verdadeira bravura, a verdadeira lição é a do perdão, é a da caridade. Perdoar, né, é algo divino. Então, se nós conseguirmos exercitar o perdão, e aí olha só que coisa interessante, a gente só consegue exercitar o perdão se há motivo para nós perdoarmos, é ou não é? Então, como é que a gente vem aqui exercitar o perdão e não acha que não vai ter injustiça sendo praticada contra a gente? Então, a gente não está exercendo o perdão. O perdão ele só é exercitado a partir do momento que acontece comigo alguma coisa que me faz mal e que é injusta. Então, eu, para exercitar o meu perdão, preciso passar por aquilo para demonstrar a minha verdadeira grandeza. Nós queremos o bônus, a gente está sempre querendo o bônus, mas a gente não pensa que o perdão não é um fim em si mesmo, ele tem um meio para ser alcançado. E geralmente é algo que é feito contra a gente que precisa ser perdoado. Então, sempre que fizerem algum mal, né, contra a gente, pelo que eu vejo aqui, da minha interpretação do Evangelho, a gente não tem que levar como a ofensa em si, aquele ato, isso aqui está me ofendendo, eu tenho que retrucar, isso é um absurdo. Tá, não é bom, é terrível às vezes quando você sofre uma injustiça e você percebe, aquilo faz mal para a gente, né? Mas saber trabalhar é que são as diretrizes cristãs, né? Nesse sentido. Saber trabalhar o que fizeram com a gente. Não, o que fizeram com a gente não é responsabilidade nossa. O mal que fazem para a gente não é responsabilidade nossa. Se confia alguém te enganou, não é sua responsabilidade não ser enganado. Quem enganou é que está errado. Né? A nossa parte é perdoar, esquecer e seguir. Esquecer não, porque também aí não está falando para esquecer. Está falando para aprender, para perdoar e para seguir. Esquecer não é o caso, porque você vai lembrar. Ninguém que tem problema de memória não vai deixar de lembrar. Só que não lembrar com raiva já é perdoar. É não querer o mal. Interessante esse pedaço que caiu, né? Eu falo um pouco demais nessas horas aí, dessas reflexões, mas é que eu acho interessante a mensagem tão presente para o nosso dia a dia, né? Perdão é o básico, perdoar é o máximo da caridade, é o máximo da caridade, é o perdão. Não tem nada, você pode pegar R$ 1 bilhão e dar para alguém, não vai ser uma caridade maior do que você perdoar, segundo os Espíritos, né? Vamos lá então para a nossa prece. Elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos aqui presentes, a Joana de Ângeles, nossa querida mentora. Pedimos a proteção, os esclarecimentos necessários para as nossas reflexões de hoje. Pedimos ajuda para podermos compreender e também para podermos vivenciar a verdadeira palavra cristã. Muito obrigado, continue conosco ao longo da nossa aula, graças a Deus. Então, meus amigos, vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade e terminar o capítulo 3 do nosso livro. Eu já tinha até, essa aula seria minha responsabilidade de fazer, e eu tinha na minha cabeça, pela organização, que nós já estaríamos no capítulo 4. Eu pensei, mas aí a Leila me mostrou realmente que no planejamento, o capítulo 3 tem um finalzinho, que é o que a gente organizou aqui com a letra C, e eu falei, bom, tá ótimo. Mas ela já veio e já trouxe a solução. Ela mesma fez essa parte aí que seria a minha, e a minha mesmo que seria hoje foi para semana que vem. Ou seja, a gente já está com o conteúdo bem adiantado. Então tem esse pedacinho de capítulo, que é um pedacinho muito interessante e que foi a Leila que fez de modo muito caprichoso. A Leila é muito caprichosa com as apresentações. Então a gente continua o capítulo 3, planejamento de atividades espirituais, obsessão e a desobsessão. São temas extremamente presentes nas nossas vidas. Não tem quem não tenha passado, pode até não ter se dado conta, por uma situação em que estivesse presente um processo obsessivo. É muito comum, tanto é que os espíritos falam. Vocês têm influência? Vocês conseguem dizer que se há influência ou não dos espíritos aqui no mundo da matéria?
E o que os espíritos responderam? Mais do que imagineis. Né? Que de rotineiro, de ordinário, são eles que conduzem as suas ações e pensamentos. Olha como é interessante, né? Então, a gente tem aqui esse tema que vai ser focado no final do capítulo, falando sobre obsessão e desobsessão, do nosso livro Amanhecer de uma Nova Era. Então, vamos lá. Planejamento de atividades espirituais, terceira parte, obsessão e desobsessão. Em nossa programação, seremos convocados a momentos muito difíceis. No entanto, confiando em Deus, não tombaremos na tentação de resolver todas as dificuldades, compreendendo que as leis se cumprem conforme foram desencadeadas por cada um. Então, são nos momentos difíceis que se elevam nossa coragem e nos transportam para o mais forte que podemos ser. Olha que interessante essa mensagem aqui. E está diretamente ligado ao que caiu para a gente no Evangelho. Diretamente ligado. Você vê que nada é por acaso. Né? Nós demonstramos a nossa verdadeira bravura, demonstramos que somos, ou se não somos tão cristãos assim, quando nos deparamos com as dificuldades. E são as dificuldades que treinam o caráter do ser humano. Não são nas dificuldades que nós sabemos se realmente a pessoa está inclinada a seguir o caminho correto ou não, porque quando a gente está no conforto é fácil falar. É fácil falar que tem que respeitar o que é do outro, o espaço do outro, quando a pessoa tem até de sobra para sobreviver. Difícil é quando ela passa por uma dificuldade, se vê diante de uma dificuldade, está no meio de um grande enfrentamento, de repente ali com escassez de tudo, de compreensão das pessoas mais próximas, escassez de recursos, e aparece alguma oportunidade para ela aliviar aquela dificuldade, aquela dor, tendo como consequência o prejuízo do próximo. Aí é uma prova. A expiação, ela está passando. Vamos ver se essa expiação vai provar que você realmente está comprometido com a sua evolução ou se não está. Aí é a prova. A expiação é a dureza pela qual a gente passa. Dureza que eu digo, né, é pela dificuldade que a gente passa. Essa é a expiação. E a gente tem muito o que expiar. E já, de certa forma, a prova é aquela conduta que nos é testada. Vamos ver a conduta dessa pessoa passando por essa dificuldade, se ela realmente está convencida e dedicada em se aperfeiçoar, em melhorar, em progredir, em combater a ignorância que está dentro dela. Então, expiações e provas. E olha que interessante, as leis se cumprem conforme foram desencadeadas por cada um. Aqui, me parece que essas leis desencadeadas por cada um têm a ver com dois aspectos de normas. Né? Primeiro, as leis divinas. Nós não temos as leis divinas que o Livro dos Espíritos nos traz? Kardec pergunta, quais são as leis divinas? E está lá, lei de amor, lei de progresso, lei de causa e efeito, tem até a lei da destruição, tudo para nascer tem que se destruir antes, né? Para renascer. Tem a lei da destruição também. Então está lá. Pela lei de causa e efeito, se eu estou passando por uma dificuldade, ela tem uma causa. E se essa causa não está presente nessa minha existência, se não tem nada que eu tenha feito nessa existência para poder passar por aquele problema, por aquela dificuldade, melhor dizendo, por aquela prova, a causa está numa vida anterior. A causa está na minha própria consciência. A minha consciência me cobrou aquela dificuldade para que eu pudesse provar que superei uma determinada, não dificuldade, ignorância, ainda presente em mim, e eu atraí aquela dificuldade como forma de progredir, de demonstrar um progresso, ou não, porque às vezes a gente sapateia, acha que está ali bem pra caramba e não está. Lembra do Mensageiros? Mensageiros, o pessoal achou que estava bem demais até. Os rapazes vieram lá, até estavam um pouquinho preocupados, mas não, vai dar tudo certo. Vieram aqui, deu aquele rebu que deu. Ah, isso é verdade. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação.
Isso é muito interessante. Kardec fala no livro dos Espíritos, né? Os Espíritos respondem. Muito interessante mesmo. Toda expiação é uma prova. É uma prova de que você vai passar por aquela expiação, por aquela dificuldade, e vai tirar uma boa lição daquela dificuldade. Mas nem toda prova é uma expiação. Olha, até porque o espírito evoluído, o que ele faz? Ele vem aqui provar que ele já está evoluído. Quando tentaram matar Gandhi, mas não era uma expiação, ele não tinha mais o que expiar. Gandhi já estava num patamar evolutivo que ele veio para cá mostrar para as pessoas qual era o caminho a ser seguido. Também Sai Baba, Satya Sai Baba, lá no Oriente, Chico Xavier, não tinha mais. Só que ele veio aqui para mostrar o caminho é esse. Ele veio provar porque ele é uma alma evoluída e mostrar para os outros que se ele pode, qualquer um também pode. Então, é muito interessante isso, mas muito interessante mesmo. E Gandhi, quando perguntaram para ele, vem cá, acabaram de ter aí cometido um atentado contra a sua vida. O último, realmente conseguiram chegar ali no intento, né? E tiraram a vida de Gandhi, a vida material só, o que para ele também não é muita coisa, porque ele estava tão desapegado do ego, que para ele uma vida material ou não, né, enfim, para a gente foi uma perda, porque ele deixou de dar continuidade, né, às lições que ele estava dando aqui para a humanidade, mas para ele não. Ele não tinha esse apego todo ao ego, quase nada. Ele andava com uma parte de tipo de uma fralda, né, com aquela, eu esqueci o nome daquela vestimenta, mas era com um pano que ele mesmo costurava ali da lã das ovelhas que ele criava, ou seja, ele não tinha apego ao ego nenhum. E perguntaram para ele, olha, esse rapaz que tentou tirar sua vida, você perdoa ele? E aí o que ele falou? Não. Aí todo mundo arregalou os olhos. Mas o Mahatma Gandhi, né? Mahatma é grande alma. Não perdoa? Não, não perdoa. Todo mundo se chocou. Ele falou, eu não perdoo porque eu não tenho do que perdoar. Ele sequer me ofendeu. Olha o desapego que esse espírito tem em relação ao próprio ego. Ele não fez nada para mim. Porque, na verdade, o que fazem para você não tem relação nenhuma com você. Isso tem relação com a pessoa que está fazendo. Está diretamente ligada também ao perdão que caiu aqui para a gente nessa aula de hoje. Eu acho que essa aula de hoje está muito na energia do perdão, para a gente refletir bastante sobre isso. É mesmo. As sedes da lei. Olha que coisa linda. Isso é lindo demais. Lindo demais isso. E está aqui no livro dos Espíritos, porque Kardec perguntou, numa visão materialista, né, cientista que ele é, onde estão essas leis divinas escritas? E o que os Espíritos responderam? Estão gravadas na vossa consciência. Porque a gente pode até fazer o que não é certo. Pode dar a maior desculpa do mundo. Não, mas eu fiz isso porque também você não viu, mas aquilo, mas eu fiz isso por causa daquilo outro. Só que no fundo, a nossa consciência sabe. Né? O nosso ego, ele é expert em arrumar desculpas. Eu fiz por isso, eu fiz por aquilo. Porque a gente vive num mundo em que você precisa se defender a todo momento. É um mundo hostil esse nosso mundo da matéria, é ou não é? A gente passa frio, a gente passa fome, fica falando no celular pela rua aí, né? O que pode acontecer? Você tem que estar toda hora na defensiva. Outro dia eu estava no centro do Rio, mandando áudio, falando alguma coisa, e aí o pessoal se espantou, aí veio uma moça, acabaram de arrancar um celular dali, não sei o que, cuidado, guarda isso. Você vê, a todo momento nós estamos nos defendendo. Então o nosso ego é expert, né? Principalmente um ego de que se criou, que está passando por uma experiência atual no mundo de provas e expiações. Tudo bem que a gente já está indo para a regeneração, está se falando sobre isso, inclusive aqui no livro, mas ainda é uma lógica de um mundo de provas e expiações. Então, o nosso ego é expert em escamotear, né, em tentar burlar. Só que não dá para burlar. As leis divinas são perfeitas, está na consciência. Não tem como burlar. O que a gente faz fica marcado no nosso perispírito. Qualquer coisa que nós façamos contra o outro fica marcado no nosso perispírito. Lembra daquela aula que a gente falou logo depois que teve o lançamento do Nosso Lar, não, Os Mensageiros? Teve uma cena que foi emblemática. O filho do rapaz lá, do Nosso Lar, né, um dos principais ali, eu não vou lembrar o nome dele, eu sou ruim para nome, mas o que bagunçou a história toda lá que chegou, ficou cobrando para prestar atendimento mediúnico e não sei o que bagunçou a história lá, e depois, no final, a gente viu que deu tudo certo,
ele tinha um filho que tinha muita raiva dele por processos encarnatórios aí passados e ajustes que não foram feitos, e o filho desencarnou, ele também desencarnou, o filho desencarnou menino, e ele com raiva do pai, chegou uma hora no astral, ele puxou uma pistola, os dois em espírito, você vê como é que as coisas continuam do jeito de lá. Lá é uma reprodução, na verdade aqui é uma reprodução do que acontece lá, seja de uma magnitude, né, extremamente evoluída ou para baixo também, né, lá para baixo, que eu digo na densidade, mesmo na alta densidade vibracional dos umbraus. E aí, gente, o que aconteceu? O garoto puxou e deu um tiro nele. Ele falou, não, não faz isso, não faz isso. Ele deu um tiro, o garoto, no pai. O tiro pegou no pai? O tiro pegou no próprio garoto. Ninguém percebeu a mensagem, assim, de cara. Quer dizer, ninguém percebeu. Quem não tem ali o contato, né, tirando o pessoal que estuda a lei de causa e efeito, que estuda tudo que a gente vê aqui, né, no livro dos espíritos, no livro dos médiuns também, não parou para perceber que o que eu faço ao outro não faz mal ao outro, fica marcado em mim. O garoto, deu o tiro no pai, mas o tiro pegou nele, não ricocheteou, não voltou, o pai não revidou. O tiro que ele deu no pai pegou nele. Porque o que a gente faz ao outro nos marca, não ao outro, né? E aí o pai, mesmo com tudo isso, como um espírito ainda, né, que guarda aquela proteção que ele tinha que ter com o menino, pegou o menino no colo, ficou cuidando do menino, e aí tinha a mãe, olha só, quanta confusão acabou sendo projetada para o astral, porque houve uma bagunça muito grande aqui, nessa encarnação, dessa família, desses espíritos. Ele não era para casar com aquela menina, aí aquele menino que parece que estava preso a um processo, né, não só desse pai, mas também ligado à mãe, acabou vindo, todo mundo ali com oportunidade de evoluir, mas escolhendo os caminhos errados. Nós temos o nosso livre-arbítrio, ele continuou no erro, a mulher não conseguiu perdoar, então, não perdoando, ela trabalhou com uma densidade também de raiva, de culpa, que a gente sabe o que acontece depois que desencarna. Quando você fica com esse sentimento, você vai se afinizar ao local e a outros espíritos que estão nessa mesma vibração. E para onde que você vai? Para o paraíso? Vai para o nosso lar? Se você está vibrando nessa densidade da raiva, da vingança, do ódio, da perseguição, da cobrança, não. Tudo é energia, gente. Se aqui nós estamos com um determinado sentimento e já na matéria o entorno todo acaba se alterando por conta da nossa vibração, dos nossos sentimentos, imagina no plano espiritual, onde tudo é energia. Você vai para lá, por isso que as pessoas falam, a pessoa, ela, quando tira a própria vida, ela vai para o Vale dos Suicidas. Depende qual é aquele sentimento. Via de regra é isso mesmo. Porque ela vai estar num desespero tão grande, por isso que ela chegou a tirar a própria vida, que ela vai estar num local onde todo mundo está nessa mesma faixa do desespero. Que é uma faixa, inclusive, que os espíritos se concentram numa densidade inferior, mais pesada, mais baixa do que o próprio umbral. Nos vales, que estão abaixo da zona umbralina. Então, é muito interessante quando a gente estuda o espiritismo e a lógica por detrás das leis da vida, que a gente reflete sobre isso e de fato, refletindo sobre isso, eu tenho para mim que é uma oportunidade que nós temos aqui de mudarmos o rumo, de repente, das últimas 100 existências nossas. Tá? Aí é que está, é porque tem, só que está numa outra densidade, é mais etéreo do que essa faixa vibracional que a gente vê. Mas a matéria é plasmada numa outra densidade, não é uma densidade como essa daqui do plano material, mas também é matéria. Tanto é que no livro Depois dos Mensageiros, Missionários da Luz, Depois dos Mensageiros, tem ali, e até no livro Os Mensageiros também, no livro, não no filme, mostra ali aquele forte que tem na zona umbralina, onde tem o trabalho do bem sendo feito por mentores que estão lá naquele forte, cuidando de pessoas que são resgatadas e que têm o interesse em perdoar, em seguir a jornada e sair da vibração da raiva, do ódio, da vingança, e elas são levadas para dentro dessas fortalezas, como se fossem mosteiros, e os espíritos que estão lá, geralmente, são espíritos religiosos de determinada
doutrina religiosa, né? Então, o pai não sente nada. O que aconteceu? E aí, nessas zonas, tem guerras. Tem guerras. São canhões de fecho de energia, canhões que vão afastar as pessoas que estão tentando entrar naquela fortaleza para causar o mal, para acabar com o trabalho do bem. Então, tem várias tentativas de invasão. Vocês lembram dessa parte do livro? Quem leu o livro? Eu só estou confundindo aqui, não sei se são os mensageiros ou os missionários da luz. Um ou outro, pega a coleção de André Luiz, lê toda, em algum livro está lá. Não vai fazer mal, pelo contrário. Então, qual é a razão daquele menino ter atirado no pai e o pai não ter sentido nada? Na minha opinião, é uma organização divina para demonstrar que o mal que a gente faz para o outro não é para o outro que afeta, mas a mim mesmo. É que a gente não sabe o que está por trás dessas leis da física no plano espiritual. As leis da física aqui nós compreendemos, né? Tem as leis de Newton, você tem aqui esse copo, se eu atiro o copo ali, o copo vai se estilhaçar. É óbvio que se eu meter a mão no vidro, sou eu que eu estou empregando uma força contrária àquele outro objeto que é cortante e perfurante, e eu vou me machucar. São as leis da matéria. No plano espiritual, tem as leis do plano espiritual que não seguem essa mesma lógica das nossas leis aqui. A física quântica trabalha muito com esses conceitos, muito, atração e repulsão de fluidos. Então, se a gente parar para ver, na lógica materialista não faria sentido. Se eu estou disparando uma bala contra aquela pessoa, é aquela pessoa que vai ser ferida. Mas na lógica das leis do mundo espiritual, da física quântica no mundo espiritual, o resultado é outro. Eu não sei explicar por quê, mas é outro. Lembram disso, que foi outro? O garoto atirou, não pegou no pai e foi ele que sentiu. Me parece que isso aconteceu e foi retratado no livro e no filme para demonstrar justamente esse ponto que é crucial. O mal que eu faço ao outro me atinge. É muito interessante isso. Vamos lá. As leis de Deus são justas. Nós, seres humanos aqui encarnados, não somos justos, mas as leis de Deus são. Então, a cada um será dado segundo suas obras. Se tua semente não germina, examina com confiança as suas ações. Faça a sua autocrítica, reconheça seus enganos. Recomeça com seus exemplos de humildade. Lute contra os desenganos da vida. Semeie o amor, o respeito, a fé e a confiança em Deus. Se a lei é de causa e efeito, se eu semear amor, respeito, fé e confiança em Deus, o que é que eu vou colher? Eu vou colher bons frutos. Agora, se eu começar a semear, a plantar raiva, ódio, eu não vou perdoar porque não merece perdão. Isso aqui o cara não muda de conduta, como é que eu vou perdoar? Eu vou perdoar quem quer mudar, quem quer me pedir perdão, quem quer fazer o bem. Mudou, tudo bem. Agora, para ser perdoado, você tem que ter uma postura de ser digno do perdão. Olha só, nós estamos trabalhando perdão? Não. Estamos sendo humildes ou estamos sendo orgulhosos? Como é que eu vou perdoar uma pessoa que não muda de atitude? Orgulhosos, não estamos sendo humildes. Nós estamos, ao mesmo tempo, nos colocando numa posição acima daquela pessoa que errou, porque para julgar eu tenho que estar acima. Já repararam na estrutura do tribunal? O juiz fica num patamar acima de quem está sendo julgado. Não que eu concorde com isso, eu discordo completamente, estou te explicando como é. Eu acho um absurdo, mas eu estou explicando como é. Então, para poder julgar, eu tenho que estar num patamar de lisura. Primeiro começa por aí, eu não cometo esse erro que ele comete, e eu estou acima dele. Por isso que Paulo trouxe, ai daquele que julga o seu irmão, porque julgando o seu irmão, ele condena a si mesmo. Porque se ele já não praticou aquele ato que ele está condenando, que ele está julgando, ele vai praticar. Porque ele vai atrair aquela situação para a vida dele, para o campo dele, para demonstrar. Você julgou? Está vendo? Olha só como é difícil. Isso não acontece com a gente? Eu acho que a gente falou isso na aula passada. Às vezes você critica aquilo lá, como é que essa pessoa foi fazer isso? Aí a vida mostra para a gente como é que ela foi fazer isso. Como é que a vida mostra, botando a mesma situação na nossa frente, e a gente tropeça. A gente tropeça. Mas para quê? É aprendizado, gente. Também a gente tem que trabalhar o nosso perdão. Se eu preciso perdoar o próximo, o que dirá a mim mesmo? Se eu tenho que perdoar até o inimigo, o que dirá a mim mesmo? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo.
Se você não se ama, você não consegue amar o próximo. Se você não tem amor para se amar, não tem ninguém mais perto de você do que você mesmo. Você não consegue se amar, você não consegue amar o próximo. Por isso que o autocuidado, né, o auto-perdão, a reforma íntima, são instrumentos fundamentais que Joana traz para a gente. Joana traz. Todos os livros dela falam sobre o auto-amor, o autocuidado, o perdão e o auto-perdão. Então vamos lá. Atitudes de compaixão. O que Dalai Lama falou aqui, que a Leila colocou? Olha que interessante. Os problemas do mundo não podem ser desafiados pela raiva ou pelo ódio. Combater ódio com ódio só cria mais ódio. É uma espiral de ódio que ela se potencializa. Por si só ela se potencializa. Humberto Holden tem um livro chamado O Sermão da Montanha, de Humberto Holden. Um livrinho pequenininho, deve ter na nossa livraria. Deve ter. Se não tiver, está sempre tendo. É só encomendar lá. É pequeno, mas é muito denso, muito interessante. Tem lá um determinado capítulo, que eu não vou me lembrar qual capítulo, que ele fala o seguinte, olha, as energias, elas se somam. E se você pega uma energia de ódio e você, para combater aquele ódio, você vem com mais ódio para ver quem tem mais e vai vencer quem é mais forte, você só vai criar uma espiral de mais ódio ainda. Para você anular uma energia que está numa determinada vibração, você precisa, contra essa energia, contra essa vibração, usar exatamente o oposto daquela energia. Os opostos se anulam. Ou seja, se vem ódio e você vem do outro lado perdão, amor e compreensão, você anula o ódio. Se vem ódio de um lado e vem mais ódio do outro, eles se potencializam e só criam mais ódio. Pois é. Parece que não tem fim. Dos dois lados. Vem de um lado, vem do outro lado. E se for analisar por razão, razão por razão, então todo mundo tem razão. Enquanto não se trabalhar o perdão, você não consegue ter uma solução que seja justa e que seja pautada na lei de progresso no amor. Não tem como. Não tem como. Perdoar é difícil? Eu acho difícil. Se vocês acham fácil, aí é com vocês. Mas é um difícil necessário. Tantas coisas são difíceis e a gente supera também, né? Eu acho dificílimo acordar cedo. Eu acordo às vezes 5h50 da manhã. Mas eu tenho que superar, é ou não é? Então, as questões difíceis da nossa vida, elas se colocam justamente no nosso caminho para que nós trabalhemos aquela dificuldade. Não dá para chegar à perfeição, gente, na zona de conforto, no comodismo, com nada acontecendo que venha te afetar. Não tem como. É impossível. Nesse estágio que nós estamos, é impossível. Agora, também, a bem da verdade, há linhas que defendem no espiritismo que numa mesma existência, a partir do momento que a pessoa se auto-ilumina, ela já não precisa mais atrair dificuldades, porque ela já atingiu a consciência plena. E há linhas do espiritismo que falam que numa própria existência você conseguiria ascender à perfeição. Eu, sinceramente, compreendo essa linha. Eu acho que é possível, sim. São várias vozes do espiritismo, principalmente pautados aí em estudos conjugados com doutrinas orientais. Então, quem sou eu para poder contradizer essas teorias? Mas me parece difícil, só que não impossível. De Saulo para Paulo foi uma mudança que... Mas é possível. Mostra, então, que é possível. Mostra que é possível. Olha, de Francisco para Francisco. De Francisco para Francisco. Santo Agostinho. Francisco de Assis, ele tinha sido quem? João Evangelista. Então, ele já estava bem sublimado lá. Discípulo de Jesus, o mais amado por Jesus. A Bíblia diz, o Evangelho diz, o mais amado de Jesus era Francisco. Francisco, sim, mas antes era João Evangelista. E mesmo assim ele voltou. Gente, encarnar é difícil. Passar pela encarnação não é fácil. Você esquece de tudo, você se compromete, vem cheio de vigor, não, eu vou lá, vou superar aquilo, eu já passei na outra vida, eu fui discípulo do mestre, o que vai me dar rasteira aqui? Não vai nada. Aí veio numa família abastada, com vários recursos, com várias posses. O pai era, se fosse hoje em dia, um bilionário aí, do comércio à época, e ele veio e no início da vida foi difícil. Ele se entregou
entre aspas, boa vida. Oi? Siddhartha também. Olha só, você consegue fazer uma virada quântica? Teses advogam essa possibilidade. Eu tenho para mim que eu não tenho convencimento sobre uma ou outra. Eu observo, eu vejo, realmente, me parece possível. Mas fica aí uma dica para a gente. Se é possível, perfeito, vamos nos esforçar. Mas só da gente progredir, já é um grande proveito que a gente tira da nossa encarnação. Estender ao máximo o progresso que nos está ali ao alcance, superando as nossas provas pequenas, as rasteiras, que às vezes a gente olha lá para cima e fala, eu quero chegar lá, eu quero chegar à perfeição. Mas espera aí, tudo bem, será que você está fazendo o básico? Às vezes nessa vida você veio não para poder se auto-iluminar e para ser um missionário, você veio para resolver algum problema dentro da sua própria família. Você está resolvendo esse problema, que é o básico do básico? Antes de tentar resolver o problema do mundo, antes de tentar se iluminar e virar um espírito crístico, olha, vê se você não consegue ajustar o problema que está do seu lado e que foi você que criou na vida passada, na retrasada, um e outra. É ou não é? Às vezes o básico a gente não está fazendo. E o que nos é esperado é justamente aos poucos, o básico. Pelo menos isso. A nossa consciência vai cobrar. Será que o pouquinho que estava ali do meu lado que eu podia fazer, eu fiz? Eu fiz. Então a minha consciência está tranquila. Então vamos lá. Nas atividades de socorro desobsessivo, deixemos-nos compadecer pelos sofredores, sem olvidar, no entanto, os mais infelizes, que são aqueles que permanecem dominados pelo ódio prolongado, sem qualquer momento de paz, havendo se tornado sicários. Então, gente, no processo obsessivo, você, de fato, tem que ter compaixão pela pessoa, pelo encarnado que está passando por aquele processo e que precisa de ajuda. Ponto. É o que está sendo falado aqui. Porém, não há injustiça na lei divina. A gente não viu antes que a lei divina é justa, ou que as leis são justas, lei de progresso, lei de causa e efeito. Então, se a pessoa está passando por um processo obsessivo, via de regra, é uma necessidade, é um impositivo para que ela possa progredir, para que ela possa perdoar, ou para que ela possa, de fato, mudar o seu panorama vibracional e se desconectar daquele obsessor. Tem um ditado que é muito interessante. Só existe obsessor porque tem o quê? Obsidiado. Então, em muitas situações, em inúmeras, o obsidiado se coloca nessa postura de obsidiado, é por isso que tem obsessor com a porta aberta. Lembra que a Lília sempre fala, olha, não adianta chegar, fazer uma apometria, vou jogar o obsessor lá na galáxia, não sei o quê, vou deixar ele preso lá. Tá bom, se você não mudar o seu padrão vibracional, você vai atrair outro, e outro, e outro. Então, essa compreensão é que ele está chamando aqui a nossa atenção. São aqueles que permanecem dominados pelo ódio prolongado, sem qualquer momento de paz, havendo se tornado sicários. Isso aí tanto de um lado como do outro, tanto do obsessor como do obsediado, a energia é a mesma, a frequência é a mesma, do ódio, da vingança, só muda de lado, gente. Aí depois o obsessor vai estar aqui desencarnado, o que está encarnado vira obsessor dele. Ah, ele fez isso comigo, agora ele vai ver, agora ele não está me vendo, é mais fácil. Aí vai. E um ciclo vicioso, que só se rompe pelo amor e pelo perdão. Impossível. É impossível você resolver um problema permanecendo naquela mesma frequência vibracional, porque o seu campo vai atrair tudo que aquela frequência se conecta, com tudo que aquela frequência se conecta. Gente, tudo vibra no universo. Vai ter uma palestra mais tarde, que sou eu que vou fazer, me pediram para fazer. E é sobre o tema doenças da alma. É um capítulo do livro de Joana, Doenças da Alma. E ela fala, tudo vibra no universo, tudo vibra, tudo é vibração. E ela fala também, isso é Joana, não sou eu que estou falando, Joana. E ela fala que todas, ela não fala maioria, ela não fala grande parte, ela fala todas, ela não usa palavras desnecessárias. Ela fala todas as doenças do nosso corpo físico, todas provêm da alma. Ou seja, se provém da alma, provém da nossa frequência, da energia que nós emanamos. Então, também, só há doença porque há espírito doente. A verdadeira cura vem da alma, vem da mente, tudo é mental. O universo é mental, nós estamos todos aqui no mesmo emaranhado mental de energia que nos conectamos
por conta das nossas frequências. Como nós estamos aqui numa mesma frequência, estamos imbuídos aí nesse interesse de aprendermos sobre o Espiritismo, sobre as verdades da vida, estamos aqui reunidos. Se nós estivéssemos numa outra frequência de raiva, tirar vantagem em cima dos outros, nós estaríamos reunidos, só que num outro lugar, não aqui na Casa Espírita, para refletirmos sobre isso. Tudo tem a ver com a lei da vibração. E a lei da vibração, ela existe desde antes de Cristo. Nas doutrinas orientais já falavam sobre a lei da vibração. É uma das leis que rege o universo, saindo da doutrina espírita, mas não contradizendo a doutrina espírita, muito pelo contrário, validando o que nós falamos aqui na doutrina espírita. Tudo vibra, né? São as leis do hermetismo, quem estuda, né, as 7 leis, os 7 princípios herméticos. Então, é muito interessante a gente perceber que nós somos artífices, confundi a palavra, nós somos artífices do nosso destino. Nós desenhamos hoje o caminho do amanhã, porque se a lei é de causa e efeito, se eu vou colher lá na frente é porque eu estou plantando hoje. Não é ninguém que vai fazer um mal para mim e que vai fazer com que eu tenha aquela dor lá na frente. É o desenho que eu estou fazendo agora. Eu sou o artífice do meu destino, do meu futuro. Resignada, bem tranquilo. É. Que não tem jeito. É possível, né? É possível. Sofre. Também, também. E foi exatamente o que o meu amigo falou. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. É uma prova que essa pessoa está passando, mas ela não está expiando. Para o pessoal de casa, o meu amigo aqui trouxe uma seguinte questão muito interessante. Uma pessoa que está passando por uma doença terminal, tem 20 dias de vida, um câncer extremamente avançado, deu metástase e a pessoa está lá convalescendo. 20 dias de vida. A pessoa está consciente e está bem. Psicologicamente ela está bem. E a família que está destruída porque vê aquela separação como uma dor muito grande. Né? Como é que se explica isso pelo Espiritismo? Teve um caso desses, que parecido com esse pelo menos, que o Dr. Paulo César Fructuoso narrou, numa palestra que ele veio aqui. Lembram disso? Ele estava abrindo uma pessoa, ele é cirurgião, né? Ele estava fazendo uma cirurgia, e no procedimento cirúrgico que ele estava fazendo, ele abriu a pessoa para poder ter a intervenção que era necessária, e ele viu, não tem o que fazer. Às vezes você abre, tenta, não tem o que fazer. Fecha a pessoa e vai para os cuidados paliativos. Não tem o que ser feito. E aí ele pensa, nossa, como avançou, que coisa triste. Ele, um médium já há décadas, escreve vários livros, fala sobre a medicina transpessoal, fala sobre tudo isso que a gente está falando aqui com muita propriedade, que é peculiar dele. Uma válvula, o Dr. Paulo César Fructuoso, isso eu não sabia, minha amiga disse que ele já viu uma materialização de uma válvula mitral, não sei, que foi colocada no coração da pessoa, no Frei Luís, onde havia sessões à época, eu acho que hoje não tem mais, de materialização. Olha que interessante. Eu sei que ele tem livros em que ele mostra a foto do espírito do médico lá, se materializando, fazendo a cirurgia. Belíssimo trabalho dele, divulgação da doutrina espírita.
Materializou. Olha que coisa bonita. Olha só que interessante. E o doutor Paulo César Frutuoso, esse médium e espírita assim, extraordinário, o que ele fez? Ele pensou, que coisa braba, que coisa difícil. E aí chegou o espírito protetor dele e falou o quê? Wonderful. Falou em inglês. Wonderful. O que é wonderful? Maravilhoso. Aí ele se espantou. A pessoa está completamente destruída. Como é que é maravilhoso? E o que o médico falou? O médico espiritual, que era o mentor dele. Você não tem ideia de como essa pessoa está aproveitando dessa dificuldade para evoluir. Você não tem ideia da evolução que está acontecendo na medida em que essa pessoa passa por essa dificuldade. Você não tem, a gente não tem como mensurar. É maravilhoso. Claro, eu acho também. Eu tenho uma dinâmica, não se espantem, um pouco diferente da minha querida amiga Leila. Não que ela esteja errada ou eu errado, são só dinâmicas distintas. Eu gosto muito dessa troca de ideia e eu acho que, de repente, sei lá, se não der para ver um slide, tudo bem, a gente vê na próxima aula, mas eu não tem problema. Quem quiser falar, a gente está aqui. Filho dessa pessoa que está com esse problema. Chegar no Brasil. Percebeu que tinha realmente um problema. Já avançado. E aí que entrou o desespero da família. Aí que teve a história do desespero da família. Olha como está todo mundo trabalhando. A pessoa que está passando pelo problema está tendo um trabalho, a família está tendo um outro trabalho de desapego, de entrega e de conformação. Precisa se conformar. Bem, mal, mal. Tá. Sim. Fisicamente mal. Pois é. Coitado. Sim. E aconteceu tudo bem.
aconteceu tudo bem no casamento. Em pé. Sentou na cadeira. No hospital. Mas e vejam que trabalho que não foi feito na família toda. E não tem nada por acaso. Não foi por acaso que aconteceu essa descoberta às vésperas do casamento. Não foi. Não foi por acaso. Pois é. Eu acho que além de um trauma, não é uma questão de um trauma, eu acho que é uma grande lição de vida, de perseverança. Ele ainda assim se manteve firme para poder estar presente num momento que é importante não só para ele, mas para a família toda. Eu acho que é, na verdade, uma lição de superação de uma dificuldade. Sim. O ar consegue botar um pouco mais frio para a gente? Eu não sei se sou eu que estou aqui pingando. Vamos lá voltar. Tá. Para o pessoal de casa, está querendo ouvir, né? Pessoal de casa, um amigo nosso aqui trouxe uma história que, na verdade, é um depoimento muito bonito. De uma pessoa que está já numa situação de saúde muito debilitada, descobriu um câncer, às vésperas do casamento da própria filha, e não é, se pergunta, olha, como é que pode uma situação dessa acontecer, uma família em que estava tudo bem, e do dia para a noite se descobriu, a pessoa psicologicamente está bem, aceitou, está resignada com tudo que aconteceu, e a família passando por uma dor muito grande, né? Então, todo mundo, na nossa opinião, na reflexão que a gente está fazendo aqui, não sou dono da verdade, mas não sei se vocês não concordarem, né? Isso pode acontecer, a gente pode estar aqui para isso, para refletir sobre as questões, mas a família está fazendo um trabalho talvez maior do que o dele. Obrigado, viu? Maior do que o dele, porque a família está treinando também o desapego. A gente veio nessa existência treinar o desapego. O nosso sofrimento, ele é fruto do apego que nós temos ao nosso ego, que é transitório. Então, se nós continuarmos com esse apego ao meu carro, meu dinheiro, meu emprego, minha família, meu pai, minha mãe, quando separa e fatalmente vai ser separado, porque essa vida é transitória, vem a dor. O desapego, quando é treinado no curso da encarnação, não é meu, nada é meu, tudo me é concedido por benesse divina para que eu tenha essa experiência que vai passar, que é passageira. Quando passar, a dor é menor, porque você já está trabalhando o desapego desse seu ego no curso da encarnação. Tanto é que, compadecidos com esse tipo de situação, muitos espíritos que trabalham, né, nas correntes, que prestam auxílio aos hospitais, às casas de saúde, quando sabem que a pessoa está para desencarnar e faz parte do planejamento, do lado de lá sabe, do lado de cá, a gente não tem como saber. Há melhoras absurdas, que de uma hora para outra se materializa uma válvula do coração da pessoa, não dá para saber. Mas do lado de lá, quando é a hora, eles sabem, eles promovem, quem lembra? A melhora da morte. Para quê? Não é para aquela pessoa que está desencarnando ter aquela paz só, não. É principalmente para a família respirar. Ele melhorou e se desconectar da pessoa. A pessoa ajudou, desconectaram. Aproveita agora, deixa ele ir embora, ele quer ir, coitado, está na hora dele ir. Já cumpriu o que tinha que cumprir, já teve aí uma moratória, 2 moratórias, 3 moratórias. Tem gente que já está na 5ª, 6ª moratória. E a família não deixa ir, e a pessoa já cumpriu o que tinha que cumprir. Então, essas verdades divinas, né, estão às vezes além da nossa compreensão do ego humano, de espírito encarnado. Mas vamos lá continuar aqui. Na condição de terapeutas espirituais, junto aos nossos irmãos igualmente desencarnados, a compaixão em relação à sua desdita deve ser uma normativa que nos impedirá, você tendo compaixão com a dor do outro, com essa situação de ignorância, que a gente chama de maldade, faz com que a gente se destaque
dessa sintonia de mais ódio, de mais aflição. Então, olha só que interessante. A compaixão em relação à desdita, a sua desdita deve ser uma normativa que nos impedirá de sintonizar na faixa da sua ira e da sua crueldade. Embora usando de energia em relação aos espíritos odientos, Jesus deles se compadecia sempre. Ele não condenava naquele aspecto de que você está condenado ao inferno, à dor, sai daqui. Ele tinha essa capacidade. Se ele quisesse mandar um espírito para os confins do universo, ele poderia ou não poderia? Jesus poderia, mas ele não fazia. Ele aproveitava para trazer ali uma lição sempre. Então vamos lá. A faixa energética do obsessor. Tudo é energia, tudo é frequência. Se você está na faixa do ódio, da raiva, da vingança, se você não perdoa, vai conectar com o lado de lá que está emanando essa mesma energia. Não tem como fugir disso, é impossível fugir. É impossível vibrar numa faixa da raiva, da vingança e querer se conectar com espíritos superiores. É sintonia, é aquela história da rádio, botou na Transamérica, não vai para a Jovem Pan, não tem como. Então vamos lá. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau ou ignorante, exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, não tem aquela influência moral que fala, o cara que está querendo sair da bebida, mas só uma bebida no final de semana com os amigos, é só uma confraternização, uma sutil influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Quantos casos a gente não vê de possessão, onde a pessoa já não responde mais praticamente por si? Tem muitos casos, e a gente sabe que os hospitais psiquiátricos são ali, em sua grande maioria, grandes educandários de espíritos que passam por processos obsessivos, porque eles dali estão também aprendendo, tanto o obsessor quanto o obsidiado. Então, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Não é condenar, não é expulsar, sai daqui, espírito. É o quê? Prece. Pedir piedade, pedir perdão, pedir consciência, pedir acolhimento para aquele espírito sofredor. Então, nós temos aqui tipos de obsessão. Tem de desencarnado para encarnado, que é o mais comum. Tem de desencarnado para desencarnado, no plano espiritual não tem? Obsessor e obsidiado. Tem de encarnado para desencarnado. Tem encarnado que obsidia, desencarnado. Tem na mesa mediúnica espírito que vem e aí pergunta, mas meu amigo, você de novo aqui? Ele fala, eu quero ir embora, eu estava bem no tratamento, essa pessoa não me deixa. Está lá pensando em mim, com raiva, com ódio, eu venho para cá. Quando eu acordo, eu estou aqui. Por favor, trata ela, porque eu preciso continuar minha jornada. É a obsessão de encarnado para desencarnado. Então, tudo bem. Então, pesadelos, dominação telepática, aquela ideia que vem de maldade, que às vezes você não sabe de onde vem, você já entra naquilo e quando você vê, você já fez alguma coisa que você se arrependeu, ou alguma palavra digitosa que você teve, alguma acusação, enfim. Dominação telepática, envolvimento fluídico, os obsessores se conectam com os nossos chakras, envolvimento fluídico, vampirização, emanação mental. Então, imantação mental. Então, eles criam um manto mental, uma energia fluídica que conecta o obsidiado ao obsessor e para desconectar, só o perdão, o amor e a prece. Então, o poder da prece. De encarnado para encarnado tem encarnado que você para do lado dele, são os vampiros encarnados, você sai sugado. Tem um livro chamado Vampirismo, que eu vou trazer qual é a autora para vocês, não é um livro espírita, que ela mostra pela foto Kirlian, a energia de um encarnado sendo sugada por um outro encarnado, dá para ver a energia saindo de um para o outro, são processos obsessivos entre encarnados. Então, porque todos somos espíritos, na carne ou não. Então, um espírito vai obsidiar o outro, independentemente do plano vibracional. O poder da prece. Desse modo, uma das pautas essenciais da nossa excursão é o socorro à instituição ameaçada. Não é esse capítulo que a gente está trabalhando, a equipe espiritual vem para cá e vem socorrer uma instituição, e o atendimento aos novos viajores da indumentária carnal, que se apresentam originados de outra dimensão para as grandes mudanças que se vêm operando e que se farão mais rápidas e volumosas, orando e deixando-nos embalar pela canção das bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Gandhi que falava, se todos os livros sacros
fossem perdidos, fossem queimados e só sobrasse o sermão da montanha, nada teria sido perdido. Nada teria sido perdido. Então, a canção das bem-aventuranças, conseguiremos desincumbir-nos a contento do compromisso que nos está sendo confiado. E aqui, a canção da bem-aventurança. Jesus, quando foi lá aos pés do monte e trouxe as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito, a gente pode pensar enquanto espíritos humildes, não é? Aqueles que não têm aquela pretensão à infalibilidade, isso é humildade, saber que somos imperfeitos, que vamos errar, mas também tem a ver essa questão, né, vinculada a essa palavra pobres de espíritos, porque todos nós também somos criados simples e ignorantes, somos ou não somos? Então, todos nós somos suscetíveis a erros, mas somos predestinados à perfeição. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem chora não tem que perdoar, quem perdoa não se liberta, quem se liberta é consolado. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra é dos raivosos, dos odiosos, a terra que está acendendo a regeneração é da raiva, do ódio, da vingança? Não. A raiva, ódio e vingança vai para aquele outro plano de provas e expiações novinho que está recebendo os espíritos que vibram nessa energia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos. Você analisar uma situação falha de um irmão, e somos todos falhos, e não condenar, ter misericórdia para com ele, é uma bem-aventurança. Porque alcançarão misericórdia. É a lei de causa e efeito. Se eu julgo e condeno, eu atraio para mim. Se eu perdoo, o perdão vem para mim também. Quando eu perdoo, meu irmão também me perdoa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, falarem todo mal contra vós, por minha causa. Quem aí, na verdade, vai ter mais consequências? Quem está acusando, julgando, praticando injustiça, ou quem está sendo injustiçado? Porque quem está sendo injustiçado não está colhendo mal. Pelo contrário, está colhendo o perdão. E o perdão é o ápice da caridade. E é fora da caridade que não há salvação. Então, fora do perdão, consequentemente, não há salvação. Então, olha, prece de gratidão a Jesus. Para a gente terminar que bateu, agora a gente tem 50 minutos. Eu estou vendo aqui, ó, 50 minutos. Meu amigo falou que acabou, 50 aqui, só 50 minutos não, 50 segundos, só para terminar aqui. Depois da canção da bem-aventurança, o mentor pausou e generoso, o mentor Eurípides de Barçanufo, que a gente já comentou sobre ele, solicitou ao irmão Eurípides que fizesse uma prece de gratidão a Jesus, o que foi realizado com inolvidável emoção, assinalando o dia seguinte para que rumássemos ao entardecer na direção da mãe generosa, nossa terra querida. Eles estão vindo para cá para a incursão, é ou não é? Ampara e ajuda a todos, desde a criança desvalida, necessitada de arrimo e luz para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante das árvores do caminho. Então, gente, fica aqui essa lição e essa prece. Na aula que vem, a gente só termina esse último slide, para não avançarmos no tempo, que agora sim, agora acabou, agora bateu o horário. E, bom, fica aí a reflexão para vocês, tá? A desobsessão precisa de quê? Obediência, disciplina e resignação. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Interessante, né? Obediência é a nossa razão saber que aquele é o caminho do perdão, é o certo. E resignação é a gente sentir isso. Então, a gente já até falou do último slide. Até a próxima aula, meus amigos, vamos fazer nossa prece, elevando nossos pensamentos, nossos corações a Deus, a espiritualidade aqui amiga, pedindo que nós tenhamos um bom retorno para os nossos lares, para as nossas atividades, que permaneçam conosco, nos protegendo, nos intuindo, nos corrigindo quando necessário. E agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, reunidos em prol do bem. Muito obrigado, espíritos amigos, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Obrigado.
Bom,